Glória a Deus. Sabedoria para o Senhor? Amém. Vamos orar? Pedindo para Deus sempre sabedoria. Amém? Eu sempre começo assim nas minhas pregações. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, rogamos a Ti que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência. Abre todo o nosso entendimento para o amor do Teu santo nome, Senhor. Pedimos a Ti em nome de Jesus. Assim também visita todos que Te buscam em todo o mundo, Senhor, operando tudo no nosso meio para louvor e glória do Teu nome. Abre todo o nosso entendimento para que possamos entender todas as coisas e compreendê-las e assim exercê-las, meu Pai, para louvor e glória do Teu santo nome. Te pedimos a Ti em nome de Jesus e assim nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te louvado. Vamos de Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Paz, irmão ali. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Vamos dar uma lida ainda, porque eu estou pretendendo nessa semana ensinar bastante sobre Filipenses, amém? Então aqui, para continuar com os vídeos, né? E aqui, pegando aqui no versículo 7. Filipenses 2:7. Diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, falando do seu Jesus, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante, igual. Mas uma coisa é certa: de forma alguma o Senhor não pecou. Amém? Mesmo sendo homem, a santidade nele sempre foi. Amém? Sempre foi santo, né? Não é verdade? Sempre foi santo. Por quê? Porque a palavra já diz tudo isso, né? E o verbo se fez carne. Então é santo. E o verbo era Deus. Amém? Então não dá pra gente falar, não, ele pecou num certo tempo da vida. Não faça isso. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Nós também podemos ser obedientes até a morte. Ou não é assim? Podemos até a morte. Nós podemos ser obedientes, olhando para Cristo Jesus mesmo. Lembrando que aqui ele estava na forma de homem, né? Então nós também podemos ser perfeito. Nós também devemos também nos humilhar, né? E nós temos que negar a nós mesmos. Eu tenho que me negar ao famoso que eu era. Quem eu era, ou se ganhava muito ou se ganhava pouco, por algum motivo, eu tenho que me negar mesmo, né? Porque hoje nós entendemos a palavra que diz, né? Humilhar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. É você ser novo mesmo, né? Um novo homem. Vamos lá. No 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então tudo que foi pecado naquele tempo, também é hoje. Tudo que é pecado, que foi outrora, hoje também é. E será para sempre. E lembrando que o salário do pecado é a morte. Seja quem for, cometendo pequenos delitos, pequenos pecados, vai morrer nesse pecado, né? Porque nós bem já sabemos que basta a pessoa nascer vindo ao mundo, né? Ele nascer e ver a luz. O próprio pecado do mundo o matará, né? Todo aquele que morrer em Adão está morto mesmo. Ah, mas e se ele for bonzinho? Pois é,
Ele pode ser o homem mais bom que existe, o humano, né? O humano mais bom da face da terra. Todavia, a salvação ele não ganhará, né? É interessante essas partes. 9. Pelo que também Deus o exaltou, o engrandeceu, o fez grande, aleluia, né? Grande é o Senhor dos exércitos. Olha lá. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Então nós vemos que o Senhor, por ele ser obediente em tudo, né? O Senhor o exaltou. Nós também, se nós for obediente em tudo para com o Senhor, ele também nos exaltará, ou seja, nos engrandecerá. Não é porque a gente merece, não. Se a gente agradar o Senhor, ele vai se agradar da gente, amém? Por isso nós temos que buscar sempre agradar ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Mestre Senhor, porque isso é bom, porque isso também está proposto para nós mesmos, né? E o pedido do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso é esse: adorai o Filho, né? Para que ele não se ire. Glória a Deus. Olha lá. 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. 10. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Noutra língua, este é o meu filho amado em quem tenho o prazer. Nós que temos que entender toda essa palavra. Se o Deus Pai, né, Todo-Poderoso, fala isso, então, meu filho, nós sabemos o que ele falou, que é pura verdade. E é assim mesmo. Por quê? Porque a gente olhando para a Escritura, a gente não vê um erro, nem sinal de erro nas palavras do Senhor. Aí você olha para os profetas, no que eles falaram, você vê também perfeição. Olha nos apóstolos, também você vê perfeição. Os apóstolos foram perfeitos? Sim, pesquisa a vida deles, do que está escrito sobre eles aqui. Todos eles se converteram. E todo aquele que seguia o Senhor, ele seguiu ao pé da letra, até as mulheres. Glória a Deus. Continuando. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então isso ainda está acontecendo ainda. O Senhor é longânimo para que toda alma venha se salvar e nenhuma venha se perder. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, ou seja, não só quando eu estava aí, mas muito mais agora, quando eu não estou aí. Viu? Não é só na minha frente não, né? Mas quando eu também não estou aí, vocês estão fazendo a mesma coisa, né? Então isso, Paulo louva eles, louva. É como nós também. Hã? Isso dá uma alegria na gente. Vamos lá. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, ou quando eu estava aí com vocês, mas muito mais agora, na minha ausência. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Você vê que a salvação depende de nós. Não é assim? Para nós ganhar a salvação, nós somos chamados para a salvação. Não é assim? Todos que são chamados, é chamado para isso mesmo, para a salvação. Aí se entortar pelo caminho, aí é um problema dele, né? Aquele que está sendo entortado, que está se entortando, está deixando se entortar, está deixando ser levado por coisas desse mundo, ele sabe que ele está totalmente errado, ele sabe que ele não está andando na verdade, ele sabe que ele é pecador, e o salário do pecado é a morte.
Eu não consegui ainda me libertar disso. Pois é, e conhecereis a verdade, diz o Senhor, e a verdade vos libertará. Conhece a verdade, ganha temor na palavra e começa a obedecer a palavra, né? Porque o filho é obrigado a obedecer o seu pai, e se não obedecer o seu pai, deve apanhar por causa disso. E se não apanha? Então, se não apanha é porque o pai está devedor, né? O pai está devedor. E lembrando que quando o filho não apanha por causa que está pecando contra o pai, ou ele está devedor, ou o pai já o abandonou. Largou de lado. Porque eu já vi pai falar isso, ó, eu vou largar esse menino de lado, porque se eu tocar a mão nele, eu mato ele. Mãe também já falou isso. Eu vou largar esse menino de lado, porque, e Deus que me guarde, porque se eu erguer a mão contra esse menino, eu não sei como é que vai ser dessa vida não. E o Senhor, largou o Senhor larga também. Não quer obedecer o Senhor não? Pois é, você vai ficar sozinho. Quando você precisar de socorro, de auxílio, procura quem você serviu, porque a Deus não foi. Continuando. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, ou seja, quando eu estava aí, mas muito mais agora na minha ausência, quando eu não estou aí, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Quem está buscando a salvação tem que ser com temor e tremor. Eu sei que eu não posso mentir, e nem nenhum outro chamado pode mentir. Pois é, então eu tenho que ter temor e tremor da palavra do Senhor, que diz sobre a mentira. Está lá em Apocalipse, né? A parte mais forte ainda. Então eu tenho que continuar me limpando cada dia mais, e deixar a mentira como está escrito. Deixar todo tipo de engano como está escrito. Porque isso me é bom, isso é mandamento de Deus. Continuando. 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Porque é Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer. O que é tanto querer? Você querer fazer alguma coisa de bom para o Senhor, para a igreja. Lembrando que a igreja, ela é completa, não é? Completa, não falta nada. Porque a igreja de Cristo é a igreja de Cristo, né? Homens, mulheres, meninos e meninas. Continuando. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer é fazer alguma coisa. Agora, quando você quer fazer a tua vontade, então não é Deus que está operando em você não, é você próprio. Tem uns que estão assim, estão eles querendo operar em Deus, né? Tem uns que ainda falam assim, irmão, irmã, deixa Deus te usar. É isso mesmo, deixa Deus te usar, não fique fazendo a tua vontade. Glória a Deus. Vamos lá. Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o que o Senhor quer fazer com a gente, Ele o faz, né? Querendo o Senhor fazer alguma coisa aqui para a igreja, Ele mexe com alguém, e esse alguém fica com vontade, e logo em seguida, além da vontade, faz. Igual esse dia, né? Esse dia o Senhor mexeu com vários aqui, choveu dinheiro na horta aqui. Glória a Deus, né? Então é assim, foi o pastor que pediu? Vocês nem sabem o quanto o pastor precisa? Que eu preciso de muito. Claro que estou brincando, né? Então a gente vê, aqui graças a Deus ninguém pede dinheiro para ninguém, mas o Senhor é quem dá, não é? Para quem precisar. O Senhor sabe aqui, cada um de nós aqui, quem é que precisa de alguma coisa. Continuando. 13. Porque Deus é o que opera em vós, em vocês, tanto o querer como o fazer, efetuar. Efetuar é fazer, segundo a sua boa vontade. Se Ele quiser fazer alguma coisa aqui na igreja aqui, Ele faz segundo a sua boa vontade, ou seja, segundo o propósito dele. Amém? É assim na vida do homem e da mulher que serve o Senhor. Não adianta buscar enganos. Vamos lá.
14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então você vê, dá para nós ser perfeito? Dá, é isso que a palavra está falando aqui. Nós temos que fazer isso mesmo para que nós sejamos irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Sem pecado nenhum. Inculpáveis, sem culpa nenhuma. Quem fez esse pecado? Foi o irmão Danilo. Não, não foi. Porque a palavra diz que ele não, que foi ele que não fez, então ele não fez. Agora, se você fizer, ai de ti. Então a gente dá para ser perfeito? Dá sim. Nós temos que vigiar muito ainda. E deixar de mimimi, né, com palavras bonitinhas aí, que não vai salvar ninguém. Mas vai servir para condenação. 15. Para que sejais irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Sem pecado algum. E sinceros, verdadeiros, filhos de Deus, inculpáveis, sem nenhuma condenação, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós somos luz. Se há luz em nós, tem que resplandecer. É essa a palavra que está dizendo. Não adianta a gente vir com palavras bonitinhas, porque isso é pecado diante do Senhor, né? Olha só, e não vai salvar ninguém também, mas vai condenar. Olha lá, 16. Retendo a palavra da vida. Retendo, guardando no coração, porque o que está guardado no coração sai pela boca. Por isso fala para vocês assim, deixa de muito a televisão, hein? É proibido assistir televisão? Não é proibido, não é pecado, mas você tem que saber assim, o que é que o seu coração e os seus olhos estão vendo, porque senão, e os seus ouvidos ouvindo, porque senão depois você vai querer praticar isso, até vai passar pelo coração seu e pela mente, aí misturou tudo, um pouco diferente. 16. Retendo, guardando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, no dia que ele vir, possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Viu? É a mesma palavra aqui de apóstolo Paulo, hoje também é a minha. Olha o que eu tenho ensinado para vocês, e eu não arredo o pé. Porque eu mesmo que prego, eu não quero ser encontrado por Cristo na sua vinda, né? Que ele vai vir mesmo, ter acabado minha carreira e não guardado a minha fé, ter sido encontrado em vão. Isso, corrido em vão, trabalhado em vão, né? Glória a Deus. Vamos lá. E nós vemos que a palavra de Deus é fiel. A palavra diz que é para reter a palavra, Pai Senhor. Reter a palavra. O que é reter a palavra? Guardá-la em seu coração. Isso é reter a palavra, né? Vamos lá. 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele está dizendo que ele corre perigo de ser morto. Estão entendendo? Todo aquele que prega a verdade, ele corre esse perigo mesmo. Você sabia disso? É só você pregar a verdade, a firmeza do coração, né? Da palavra que você recebeu, você corre perigo de vida. Tanto perante, isso só perante injustos. E dentro da casa do Senhor também, porque tem homens malignos infiltrados que batem contra a verdade. Nós temos que saber isso, né? Que eles entram escondidamente, não é assim? Para ver o que eles podem fazer contra. Vamos lá.
17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, e serviço da vossa fé, né? Quantas vezes as pessoas batem assim: ah, pastor, do jeito que você ensina aí, a igreja não vai encher não. Aí eu pergunto assim: mas por que não vai encher? Graças a Deus, ó, eu nunca ouvi o contrário. É porque é do modo que você prega a verdade mesmo. E isso não é muita gente. Aqui a igreja não vai encher assim. Explicou certinho, sem eu falar nada. Mas é assim mesmo. Prega a verdade contra os que estão morrendo. Para você ver. Contra aqueles que estão presos. Contra aqueles que estão presos. E conhecereis a verdade vos libertará. Está dizendo para os que estão morrendo,